Paz e graça para você. Sou o pastor Francisco e quero te convidar a uma reflexão na Palavra de Deus, no capítulo 24 de Provérbios, versículos 10 a 12, nos diz assim: se te mostra fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Salva que estão sendo levados à morte, e os que detêm os que estão sendo condenados à morte. Se disseres, eis que não sabemos, porventura, aquele que examina os corações não o percebe? E aquele que guarda a tua vida, não sabes? E não retribui a cada um conforme a sua obra? Querido, a palavra nos exorta aqui a termos um cuidado com os necessitados, com aqueles que estão perecendo, sendo levados ao inferno sem conhecimento de Deus ou sem uma aproximação mais precisa daqueles que receberam uma chamada da parte de Deus para anunciar o Evangelho. Muitas das vezes você é tão empenhado com o ministério durante algum tempo, mas circunstâncias adversas te cercaram e você se retraiu e fugiu do seu compromisso. Agora não se importa mais com o trabalho da evangelização, não se importa mais em anunciar o plano da salvação, a se dar pela causa de Deus. Você passa por cima dos problemas, mas não se importa. Você ficou inflexível. Mas a palavra de Deus chama a atenção a que tenhamos o cuidado, porque o conselho aqui é se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Existe uma tradição que usa um termo até mais forte: se te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É preciso que entendamos o seguinte: o fato de você se tornar um cristão, um obreiro pela causa de Deus, não vai te isentar de problemas, de dificuldade, de labutas da vida. Você continua sendo um ser humano, e como ser humano você vai continuar enfrentando as mesmas situações que os outros enfrentam. A chuva vem para você, vem para outros, o sol também. Porém, a diferença está no temor a Deus. Você que teme a Deus, a esperança está a vitória está na esperança de que o Senhor está te preparando e usando você para levar muitas e muitas vidas ao conhecimento da salvação. Então, não fique entristecido e perturbado com as lutas que você está passando. Se você for olhar bem, existe a sua luta em relação à luta de muitos, ela é totalmente insignificante. Existem pessoas realmente sofrendo grandemente, mas que não perdem a sua posição de evangelista, não perdem a sua posição de anunciador do Evangelho, porque ele sabe que o bem mais precioso que conquistamos para Deus é a alma. A Bíblia diz que quem ganha a alma é sábio. E então nós precisamos anunciarmos o Evangelho, falarmos do amor de Cristo. Na realidade, você muitas das vezes entristeceu-se até porque você evangelizou durante todo o tempo, e você olha assim, você não tem aquele currículo: ganhei tantas almas para Jesus, mas você anunciou? Anuncie. A ordem de Jesus é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai pregar, a sua ordem é pregar. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é você, é o Espírito Santo. Você só é um instrumento para anunciar essa palavra. Então apresente-se para que essa palavra seja anunciada, envolva-se com a causa de Deus, não fique esperando
reconhecimento humano, não fica esperando recompensa, não fica esperando título, não fica esperando troféu, porque você está trabalhando para Deus. E Ele jamais esquece, Ele examina os corações, Ele sonda os corações, Ele pondera os corações e Ele sabe muito bem cada trabalho que você presta e Ele tem a recompensa certa por o momento certo. Então não fique querendo exigir de Deus, que você não merece nada. Como você quer exigir de Deus algo que não é teu? Então, busque ao Senhor, clame ao Senhor. A ordem aqui é salvar os que estão sendo levados à morte. Quem que está sendo levado à morte? Ele não está falando de morte espiritual, de morte física, não. Está falando de morte espiritual. Todos aqueles que estão sem conhecimento de Deus, todos aqueles que estão vivendo a vida do pecado, todos aqueles que não fizeram compromisso com Deus, mesmo tendo religião, se ele não tiver um compromisso com Jesus, que é o Salvador, ele está sendo levado à morte, ele está sendo levado à matança pelo Pai das Trevas. E infelizmente, existem muitos adeptos do mal que estão trabalhando aí para prender as pessoas. Ele detém os que estão condenados à morte. Detém, que prende eles estão condenados à morte, prende ele à atenção do Evangelho. Anuncie o amor de Deus, anuncie a salvação, anuncie a solução. E aí ele vai ser preso pelo Evangelho, automaticamente será livre da morte, será livre da condenação. Então, portanto, essa é uma recomendação de Deus, uma recomendação da palavra de Deus para os nossos corações, então a gente precisa se atentar para isso. Hoje é o dia chamado Dia do Senhor, e o Dia do Senhor é o dia de você se dedicar à obra de Deus, anunciar o Evangelho, porque a prioridade do Evangelho, da mensagem que Jesus mandou nos pregar é ide, pregar o Evangelho a toda criatura, anunciar que através do arrependimento as pessoas abrem porta para a vida da bênção. Então, portanto, tenhamos o cuidado sempre. Ele diz, se disseres, eis que não sabemos, se você dizer que não sabia da gravidade, você está sendo um imbecil até, porque você sabe que da importância que é anunciar o Evangelho. Jesus mandou pregar o Evangelho com toda a autoridade, com toda a clareza, que entendemos que as pessoas estão em perigo. A qualquer momento, a pessoa que morrer sem conhecimento de Deus, ela está indo direto para condenação eterna. E muitas das vezes nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus e negamos. Vamos anunciarmos o Evangelho de Jesus, porque essa é a missão da igreja. A igreja precisa anunciar o Evangelho de Jesus. Quem é a igreja? A igreja são todos aqueles que foram chamados da vida do pecado e firmados os pés na rocha, tirados para fora do lamaçal do pecado e os pés colocados na rocha firme e inabalável, que é a palavra de Deus, e representa o próprio Cristo. Então esse é o dever do cristão, anunciar essa palavra, porque ele percebe tudo, Deus sabe tudo. Ele não pensa você que Deus passou despercebido diante dele a sua incoerência, a sua fraqueza, a sua arrogância, a sua ignorância de não fazer, esperando que Deus faça algo por você primeiro. Não, faça, porque a sua recompensa vem depois do seu trabalho. Então, trabalhe para Deus, lute, e é Ele quem vai avaliar o seu trabalho e que vai te recompensar. E agora, uma coisa certa, Ele é Deus extremamente poderoso e retribui a cada um conforme a sua obra. A avaliação é feita por Ele, não por você. Talvez você está pensando que está fazendo grande coisa, mas você ainda é um devedor. Então, portanto, pare e pense. Jesus te ama. Pare e pense. Ele colocou uma responsabilidade sobre você, cristão, de anunciar o Evangelho. Ele não determinou que você fosse só ao templo para adorar e para pedir, não. Ele mandou anunciar o Evangelho. Esse é o dever de todo crente. Então, portanto, façamos isso. Adoremos ao Senhor, louvemos ao Senhor, mas
observemos a grande responsabilidade que está sobre nós de anunciarmos o Evangelho. Independente de quem você do cargo que você ocupa na igreja, o dever é contribuir para a difusão do Evangelho. E se você muitas das vezes realmente está impossibilitado de ir, ajude a quem vá. Facilite a situação para quem vá, porque enfeitar a igreja, enfeitar templo, é importante, né? Enfeitar o templo, o povo chegar no templo, se sentir bem, tudo bem. Mas investimento com aqueles que estão perdidos, com aqueles que precisam ir ao templo para se inteirar de Deus, eles precisam ser ganhados na rua, precisam ser ganhados nos hospitais, precisam ser ganhados no presídio, precisam ser ganhados em vários outros lugares que não seja o templo. Então, é importante adornar templo? Sim, importante. É chamado de casa de Deus. Mas o mais importante é adornar pessoas. É conquistar pessoas, é anunciar a salvação. Quem adorna as pessoas é a palavra de Deus. Então, façamos isso. Não fique esperando ser expert em Bíblia. Diga: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Jesus morreu na cruz por você. É fácil pregar o Evangelho que conquista as pessoas. Amém? Tenhamos consciência disso e façamos a obra, porque a noite vem quando não se pode mais trabalhar. Aproveitemos enquanto é dia, enquanto as coisas não vão impedir-nos de realmente enxergarmos, vamos então andarmos e anunciarmos que Jesus salva e liberta, porque os dias são mais, os tempos são difíceis, mas nós temos a mensagem da solução. Jesus Cristo, o único Salvador. Anuncie isso, seja mais que vencedor para a glória de Deus. Amém.